Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Fernando Souza, advogado da Souza Vasconcelos Advogados. Está sempre por aqui conversando com uma linguagem muito prática para você aí do outro lado entender. E a gente vai falar sobre uma coisa que, em minha opinião, é muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo na atualidade. É o direito de desconexão. Fernando, seja muito bem-vindo. É sempre um imenso prazer conversar com você aqui no programa. Obrigado, Carlos. Prazer é sempre meu. Para a gente falar de direito da desconexão, ou seja, depois que sai do trabalho, desconectar o celular e tal, não sei o quê, vamos começar pelo básico. Todo trabalhador, e aí a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando do trabalhador de CLT, de carteira assinada. A gente pode até sair um pouquinho para falar dos outros trabalhadores que não têm esse regime, esta modalidade, né, carteira assinada, mas em via de regra, aqui a gente está falando desse trabalhador formal. Começou a trabalhar numa instituição qualquer que seja ela, ele tem uma carga horária, não é isso? E um contrato Exatamente. estabelecido. Exatamente. Normalmente essa carga horária, né, a gente chama de jornada de trabalho, é o tempo que você dedica para a empresa e que você é remunerado por essa dedicação, né? Perfeito. Em via de regra, a gente está falando normalmente de 40 horas semanais, 44, 42, é em torno disso, não é? Isso, depende da categoria, mas a legislação fala em 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Perfeito. Entendendo que a gente trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, legal. O que passou disso, a gente já conversou várias vezes aqui, é uma coisa que chama hora extra, não é isso? Exatamente. Qualquer coisa que você faz além da sua jornada de trabalho é uma jornada extraordinária e você é remunerado de acordo com essa atividade extra que você faz para a empresa. Perfeito. Quando a gente fala de trabalhar a mais do que a carga horária estabelecida, cada convenção coletiva, cada sindicato vai trabalhar, vai batalhar por mais dinheiro, por um monte de coisa que sejam benefícios além do que a gente está acostumado a ver na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, não é isso, doutor? Exatamente. A gente tem hoje uma flexibilidade grande com relação a essa questão da jornada de trabalho. Você tem os acordos individuais, você tem os acordos coletivos, as convenções coletivas, onde você pode trabalhar mais num dia, compensar no outro, sair mais cedo no outro, ou entrar mais tarde, e por aí vai. Então, você tem vários níveis de negociação para você ter obter não uma vantagem, mas uma remuneração condizente com essa questão extraordinária do trabalho, da jornada de trabalho, né? Perfeito. Quando a gente entende que existe uma coisa que chama carga horária, que existe uma outra coisa nesse rolê do trabalho que chama hora extra, que é o que você ganha a mais se trabalhar a mais do que foi combinado, do que foi contratado. Ok, a gente já entendeu que sair do trabalho e continuar trabalhando deve ser um negócio errado. Mas vamos voltar um passo para entender nesse contexto do trabalho. Quando eu sou um trabalhador e tenho contato com o meu patrão por meio do meu telefone pessoal durante o trabalho, de quem é a responsabilidade para que aquele telefone funcione, para que aquela internet esteja funcionando? Porque a gente não está mais falando de ligação, né? A gente agora vive no mundo da internet e a gente sabe que a gente está falando aqui, dentre outras coisas, é claro, tem a questão do e-mail e tal, mas a gente sabe que a gente está falando mesmo do WhatsApp que apita na cabeça de todo mundo. E aí, assim, de quem que é a obrigação do custeio deste aparelho, mais das coisas que são necessárias para este aparelho funcionar? Não, vamos lá. A gente precisa dar o nome aos bois, né? A gente precisa dividir o que é um aparelho para você trabalhar com ele, o que é um instrumento de trabalho, o que é uma ferramenta pessoal sua, que eventualmente você participa de um grupo do trabalho, etc. Existem empresas que fazem
canais de venda, que entra em contato com os consumidores, que tem algum tipo de relacionamento, não só interno, mas externo através desses meios de comunicação. E-mail, WhatsApp, outras ferramentas de comunicação, Zoom e por aí vai. Se esse instrumento é usado para o trabalho e ele funciona como uma ferramenta para o trabalho, quem tem que dar todas as garantias para que isso funcione, porque quem tem maior interesse que aquilo funcione bem é a empresa, obviamente, é o empregador, é quem está fornecendo a ferramenta. Agora, se você já tem um instrumento que é seu, que você quer uma facilidade sua para que aquilo funcione, então a responsabilidade é sua. Então, é muito diferente como que eu vou usar essa ferramenta e para que eu estou utilizando essa ferramenta. Eu te dou um exemplo, tem até a questão da própria privacidade de dados, por exemplo. Quando você tem um e-mail, as pessoas nem e-mail estão usando mais muito, mas ainda no meio corporativo é mais comum. Que você tem um e-mail corporativo, carla@carlacoelhoproduções.com.br. Esse e-mail é da empresa, então ela tem até o direito de entrar no servidor e verificar quais mensagens estão sendo trocadas, com quem você está usando. Você, como usuária, só pode usar aquilo ali para o trabalho. É Perfeito. diferente de você estar no computador da empresa utilizando o carlacoelho@gmail.com, por exemplo, que é seu e-mail particular, aí a empresa não pode ter ingerência sobre isso. Então a gente tem que entender muito bem quais ferramentas você está usando e para que você está utilizando essas ferramentas. Maravilha. Aí a gente conseguiu nortear o custeio desta coisa. Então, a Uhum. empresa pode, por exemplo, me fornecer um aparelho de celular com uma linha, um e-mail que esteja aqui dentro e um WhatsApp em que seja a minha ferramenta de trabalho. O custeio Exatamente. dele é da empresa e é minha responsabilidade manter o aparelho saudável, porque eu não posso, em via de regra, quebrar o patrimônio da empresa. É disso que estamos Exatamente. falando? Ótimo. Mas Exatamente. eu tenho que trabalhar com esta ferramenta dentro da minha carga horária ou e na minha hora extra, não é isso? Sim, vamos dar um exemplo que fica mais fácil a gente ver. Vamos supor que você seja um vendedor externo. O meio que você tem para entrar em contato com a empresa, para passar as planilhas de venda, falar com o seu supervisor, etc., é através do dispositivo que ela vai te dar. Pode ser um notebook, pode ser um telefone, um tablet, né? Hoje os telefones são tão poderosos que você consegue fazer tudo através dos aparelhos de telefone mesmo, né? Então, isso realmente tem que ser puxado pela empresa, os meios telemáticos ali, a empresa que vai decidir quais são, como é que você utiliza, etc. Obviamente, a tua jornada de trabalho, a tua disponibilidade para a empresa tem que estar dentro do que é tratado com a empresa. Carla, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 16 horas, com 2 horas de intervalo, ou com 1 hora de intervalo, sei lá, né, o que for combinado. Então, qualquer coisa além disso, tudo bem que até dei um exemplo ruim para isso, que a gente está falando de trabalho externo, ele tem uma condição especial no que tange a jornada de trabalho. Mas só para a gente entender isso, qualquer coisa além da minha disponibilidade para a empresa, para aquela prestação de serviço, eu estou fazendo, como própria a afirmação que eu fiz, além do que foi combinado, né? Perfeito. Então, no mínimo, bom senso quando não for remunerado com relação a isso, né? Bom senso. Ok. A gente pode trazer para alguns dos sindicatos que fazem parte da nossa base do programa para poder dar exemplos bem tangíveis. Alguns que eu tenho até conhecimento sobre esse assunto que a gente vai falar, que é o direito da desconexão. E aí, Uhum. legal, a gente entendeu carga horária, a gente consegue entender a hora extra, a gente, em via de regra, tanto a gente que está aqui conversando, né, doutor Fernando e eu, Uhum. já estamos tão acostumados a falar sobre isso, mas o nosso telespectador da TV Petrópolis, quem assiste pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, já sabe que a gente está falando desse mundo. E aí, a gente pega essa nossa conversa sobre carga horária e vai para uma outra coisa que chama esse horário fora do trabalho, né? Então, Uhum. assim, a continuação da... telefone toca, viu? Você não tá dando Não tem o telefone tá põe. desconexão. É isso, é o direito da desconexão enquanto eu tô trabalhando, só que não deu. Então, vamos continuar. O que acontece? Esse trabalhador cumpriu sua carga horária.
E aí foi embora. E aí o Uhum. celular dele apitou, como apitou o meu. Mas o meu, eu estou na minha carga horária de trabalho. Uhum. E é o patrão perguntando só uma coisinha, de nada. Só que aí no outro dia, a coisinha aumenta, porque fica uma coisinha mais um, uma coisinha Uhum. mais dois. Ah, mas eu preciso, hierarquicamente acima ou não, ainda estou trabalhando e eu preciso que você me envie tal coisa. Mas não deu tempo. Não, mas senão eu não consigo. E eu queria que você falasse sobre essa coisa do mobile. Uhum. Como é que fica isso na estrutura do dia a dia? Então vamos lá. A gente teve, na verdade, uma grande mudança de paradigma assim, em como as relações de trabalho acontecem. Isso, obviamente, foi muito acelerado agora na época da pandemia, né, que a gente teve muita gente para o teletrabalho, para o home office, etc. A gente teve até uma certa correria, tentando, de alguma forma, a gente legislar sobre o tema, etc. E a gente vive, na verdade, uma época de hiperconectividade, é todo mundo hiperconectado. Você está 100% Exato. disponível o tempo inteiro através de diversos meios. Igual a gente estava falando, hoje os telefones são tão poderosos que você tem o WhatsApp, você tem o telefone, você tem chamada por vídeo, você tem tudo, aplicativo da empresa para chamar ali online. O que se discute muito hoje em dia, como a legislação não consegue acompanhar a evolução da tecnologia e desses modelos sociais na mesma velocidade que eles acontecem, a gente começa a ser julgados que vão falando sobre as situações que vai acontecendo. Quando a gente fala de direito de desconexão, né, dessa hiperconectividade que a gente vive, é o direito que o trabalhador tem de, no tempo livre dele, o tempo que ele está fora do trabalho, ele fazer o que bem entende com a vida dele. Isso deixa de ser um direito trabalhista e passa a ser um direito social do trabalhador. Isso é uma discussão relativamente recente, mas que a gente tem já acalorada, não só no Brasil. Existem poucos países no mundo que já legislaram sobre o tema. Portugal, França, Itália, se eu não me engano, já tem alguma coisa disso. Mas é isso que eu estou te falando. A gente não tem aqui no Brasil, por enquanto, uma lei que fala especificamente sobre o direito de desconexão. Eu estou falando exatamente do termo direito de desconexão. Mas Uhum. a gente entende que isso é um direito social, um direito do trabalhador de ele fazer o que ele quiser no horário livre. O que é o que ele quiser? Ele ficar com a família, ele jogar um futebol, ele poder ir na piscina da casa da, Da da amiga. amiga no carnaval, né? Isso Poder se distrair, porque isso a gente fala diretamente tratando da saúde do empregado, da saúde não só mental e saúde física. E isso é um cuidado que a gente, até como profissional liberal, eu sei que eu estou fazendo desvio que você for para a gente se ater ao CLT, né, o empregador CLT. Mas é a mesma dificuldade que às vezes a gente, como profissional liberal, tem com os nossos clientes, que também Sim. acham que a gente está 100% do tempo disponível, e isso causa muita aflição na gente também. Você responde, não responde, o cara está ultrapassando, não está ultrapassando os limites dessa relação que a gente tem. Não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho que a gente tem. Então, é É. uma discussão bem, bem interessante que a gente está tendo agora no momento. A gente já tem um projeto de lei em trâmite no Senado, ele é de 2020, se não me engano, que trata exatamente dessa questão do direito de desconexão. Algumas coisas interessantes que tem nesse projeto de lei, por exemplo, o empregado que sai de férias, você ser obrigado a retirar ele de grupos de WhatsApp relacionados ao trabalho, a desinstalar os aplicativos de comunicação empresariais do celular enquanto a pessoa está de férias ou de folga, por exemplo. Então, é uma preocupação que o legislador está tendo com relação ao trabalhador e esse direito que ele tem de se desconectar do trabalho em algum momento, né? Perfeito. Eu li uma matéria, um post, na verdade, no Instagram da Folha de São Paulo, que é um jornal extremamente respeitado, que fala assim: brasileiros têm ido mais à justiça para pedir o direito de se desconectar do trabalho após o fim do expediente. Uhum. Foram 2.666 novas ações sobre o tema em 2022, ano passado, no Judiciário Brasileiro, quase o dobro
do registrado em 2018, 1.329. O levantamento foi feito por uma empresa de advocacia e tal. E aí a grande questão é o seguinte: existe um limiar entre. A gente sempre fala, você sempre fala isso, que é o bom senso, mas eu acho que o bom senso, às vezes, ele não está funcionando muito bem. E aí, nesse limiar tênue do bom senso e do pode ou não pode, o que não pode nada, não poderia nada nunca, ou essa comunicação ela pode em alguma escala, ou como é que é isso na prática? Eu, trabalhadora, que uso o meu celular para trabalhar de alguma forma, como comunicação com os meus parceiros de trabalho, os meus colegas de trabalho para decidir coisas. Eu acho que um exemplo ótimo são professores em carga horária, porque deu aula e aí saiu de um colégio e está no outro dando aula. Então, ele já está trabalhando numa outra instituição. E aí ele não tem como responder para a instituição A e a B e tal. Ou seja, isso é tudo muito complexo. E como é que fica isso? Existe um limiar tendo ou não deveria de verdade ocorrer essa comunicação extra-trabalho? Então, cara, eu falo essa questão do bom senso porque a gente não tem uma regra específica com relação à questão da desconexão, especificamente falando. O que a gente usa são os artigos que já existem na lei. Por exemplo, o artigo 6º da CLT fala que você utilizar de meios telemáticos, de comunicação virtual, etc., equivale a você estar dando uma ordem direta como se, pessoal do direito, do poder diretivo da empresa para o empregado. Ou seja, como se você estivesse dentro da empresa trabalhando, que aquilo serve como se fosse uma ordem direta. Mas isso são interpretações que a gente dá com relação ao que a gente já tem de artigo na lei, mas tudo vai depender muito do caso prático, da situação concreta que está acontecendo. Existem vários casos na justiça, por exemplo, onde o empregado tem realmente um elastecimento da jornada, porque ele sai da empresa às 6 horas, por exemplo, aí chega em casa, fica de 7 às 10 horas respondendo e-mail, fazendo planilha, fechando relatório, não sei o quê. Então, ele não tem o bom senso por parte da empresa, ele está realmente trabalhando. É diferente de, eventualmente, você responder uma pergunta que o teu chefe te faz no WhatsApp. A que hora você chega amanhã, que eu queria fazer uma reunião com você, alguma coisa assim. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Sempre quando a gente tem que a gente extrapola a situação normal e isso começa a causar um desconforto na relação de emprego ou na relação entre empresa e empregado, eu entendo que isso tem que ser levado à discussão, seja através de uma denúncia no sindicato, no Ministério do Trabalho, até mesmo as ações. Você falou que houve, né? Comentou essa reportagem Da Folha de São Paulo. Folha, que teve um aumento. Na verdade, a gente teve uma diminuição com relação ao período passado, de 2015, por exemplo. 2015 até 2018 teve um boom muito grande desse direito da desconexão, mas depois, até em função da pandemia, o que houve muito foram muitas ações referentes a trabalho remoto, a home office, que são, embora pareça que é a mesma coisa, não é, são coisas distintas, entendeu? Então, essa questão do direito da desconexão ainda está sendo muito discutido entre os legisladores, entre o próprio judiciário. A gente tem decisões muito distantes uma das outras, muito divergentes, porque cada uma avalia o caso concreto. Só para você ter uma ideia, a gente tinha antigamente a jornada, ou até hoje, a gente tem a jornada sobre aviso. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. É quando você fica em casa sobre aviso para poder responder uma demanda Pode vir a ser convocado. Então, mas isso advém de uma questão legal que era da época dos ferroviários, isso se remonta no início do século aí, mas que a gente tem até hoje, mas ela tem alguns limites para aquilo que aconteça. Igual eu estava te falando, você tem que estar em casa, você não pode sair de casa para receber o sobreaviso. Mas hoje, porque antigamente você tinha que ligar para o telefone da pessoa, que o telefone fica dentro da casa, você não tinha aparelho celular na época que foi feita essa questão do sobreaviso. Aí tem juiz que entende que você está com o celular, mas você poder estar numa festa, não sei o quê, não quer dizer que você esteja sob aviso se tiver que responder alguma coisa para a empresa. Isso acontece muito com o pessoal de TI hoje em dia, né? Que você tem
os acessos remotos, por exemplo. Carla, você, a TI aqui do escritório deu um problema no meu servidor. Da onde você estiver, você faz um acesso remoto e consegue acessar aqui e consertar a bagunça que a gente fez. Mas isso que eu estou te falando, como a gente não tem uma legislação tratando especificamente desse avanço tecnológico que a gente teve de como essas relações estão se dando, a gente vai adaptando o que a gente tem. Então, depende muito do caso concreto, da interpretação que o juiz ou aquele tribunal tem sobre determinado assunto. Por isso eu te falo, o bom senso nessas horas acaba sendo a melhor ferramenta, o melhor termômetro para a gente conseguir resolver essas situações. E além do bom senso, uma coisa eu acho que pode ser sempre uma régua, né? Que é uma régua básica, que é o do conforto. Se aquela situação Exatamente. já começa a ser desconfortável, ela com certeza deve ter algum equívoco ali. E aí, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, e se eu estiver equivocada, me corrija. Mas diante do que a gente conversou até agora, o direito da desconexão também deve andar muito casadinho com uma outra coisa que a gente já falou aqui, que é do assédio moral. De Uhum. alguma forma, se você não responde aquela mensagem de seu patrão, que ele precisa de alguma coisa no horário fora do expediente, ou assédio de uma forma geral profissional, né? Você quase que se sente obrigado a responder, porque também tem medo de perder o seu emprego, e aí não respondeu fora do expediente. Aí a gente está truncando assuntos que são distintos, aparentemente, talvez no direito sejam muito distintos, mas que tem muito a ver com essa relação do trabalho, né? O meu medo de Uhum. perder o emprego, porque a gente vive num país que tem muito desempregado, essa obrigação de responder, porque a gente agora está numa sociedade que ela gosta da resposta imediata, não sabe esperar até daqui a pouco. É impressionante como a gente se desculpa por não ter respondido rápido, né? Uhum. Como se todo contato precisasse ser respondido quase que de forma Fosse urgente, né? imediata, Uhum. fosse urgente e tal. Então, assim, um assunto também pode estar um pouco casando com o outro se aquele trabalhador se sente de alguma forma pressionado, aquilo ali já não está muito correto, né? É aquilo, né, Carla? A luta, né, a divisão que a gente tem entre capital e trabalho já não é de hoje que existe, né? A sociedade vai evoluindo e as formas de conflito também vão evoluindo. A gente tinha uma situação na Revolução Industrial que é diferente da Revolução Tecnológica que a gente vive hoje em dia, né? Então, a gente conseguir entender, né, essas nuances é muito importante. Mas você usou, eu gostei muito desse termo régua que você utilizou agora, essa questão do conforto, essa questão da gente conseguir entender se está funcionando ou não, é muito importante. Eu sou um fã, assim, veterano do diálogo. Eu acho que o diálogo a gente tem sempre que utilizar ele para resolver os nossos problemas. Se as pessoas, a gente já falou isso algumas vezes, se as pessoas conversassem, de repente eu não ia ter tanto trabalho assim como advogado, né? Que o que falta é exatamente o diálogo entre as pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas a gente utilizar essas ferramentas que podem favorecer o diálogo é sempre importante. De novo, você ter um empregador que faça sem maldade, sem o intuito de te ameaçar ou assediar, eventualmente mandar uma mensagem, alguma coisa. Mas se você tem uma política de empresa que é de ficar massacrando você no final de semana com um monte de informação, um monte de coisa impertinente ali que vai só atrapalhar teu final de semana, eu já acho que merece, então, uma resposta mais ativa da sua parte como empregado, entendeu? E aí, sempre o primeiro passo, procurar a base sindical, procurar o Ministério do Trabalho e todas essas demandas, né? Mas sempre o sindicato como primeira porta e em seguida, entender os seus próprios direitos, né? Ter um caso em mãos, entender o horário dessas mensagens, guardar isso muito bem, as reclamações do tipo, nossa, você não podia ter respondido? Às vezes não, né? Sim, Isso é importante. sim, Também sim, ter sim. uma juntada de documentos que possam vir a, porventura, se Sim, tornar um processo. exatamente, cara, exatamente. Qualquer coisa que extrapole o normal, que extrapole a legalidade, é passível de indenização e cabe a você muitas vezes fazer essas provas. Então, você ter isso documentado de alguma forma é importante. Maravilha. Fernando, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, é sempre um prazer. Espero que a gente tenha conseguido elucidar um pouquinho para os trabalhadores que estão assistindo a gente, que depois que sai do trabalho é para viver,
não é para continuar trabalhando. E se a importunação pelas novas tecnologias está grande demais, a gente tem que sim questionar o que está certo e o que está errado. Obrigada, foi um prazer falar com você. Obrigado, Carla. Até a próxima. Obrigada a você de casa, fica com a gente aqui na TV Petrópolis na programação. Um abraço grande, até o próximo programa. Tchau, tchau.